Caderno da solda, isso aí. Galera, o vídeo hoje é sobre solda, eletrodo revestido. O vídeo hoje é sobre solda, eletrodo revestido, classificação celulósico, rutílico e básico. Dentre todas as opções, o básico é um dos melhores tipos de eletrodo, pois é responsável por dar alto rendimento, por dureza, resistência, aguenta fortes temperaturas e frio e tudo mais. O rutílico ele é mais versátil, ele é leve, ele é mais líquido, não tem pó de ferro e serve para a maioria dos tipos de materiais, soldando chapas finas também, sem que fure a chapa. Ele tem um arco bem suave, faz com que os respingos fiquem muito mais pouco, e também ele solda muito bem, tem pouca penetração. E o celulósico da classificação é usado para soldas, por exemplo, se você for soldar fora da posição plana, ele tem um grande excepcional desenvolvimento para soldas fora da posição plana, um G, ou seja, ele solda um G, solda, mas se você quiser soldar sobre a cabeça vertical, esse é o bom, o celulósico. Ele tem alta penetração e é muito indicado para todos os tipos de construções, paredes navais, todos os tipos de malhas de ferros, e também é muito usado para solda em cantos, e também ele é muito utilizado para tubulações, né? Pipe Steel. E aqui, galera, eu tenho dois tipos de eletrodo. Eu tenho esse, ó, fino, dessa casca marronzinha, que é o E6013, ou também conhecido como OK6302. E esse outro vizinho é o OK6302, também é 6013, porém ele é de 3,2, né? 3,2. Ele é Denver 13S, da E6013. E ele é E6013 aqui. OK, galera, a maioria dos eletrodos OK é da ESAB. Aí tem da Denver, tem da AWS, tem de vários tipos de fabricante. Então, galera, o que eu ia dizer sobre os eletrodos era isso. Tem muitas diferenças, por exemplo, E6013 tem vários tipos de eletrodo. Segundo, ele era para ser todos o mesmo revestimento, porém tem uns que é cinza, tem uns que é branco, tem uns que é marrom, tem uns que é amarelo. Isso muda de acordo com o fabricante, mas a liga de dentro, que é o revestimento, a alma, é rutílico igual, viu? Vira esse ventilador aí, irmão, para não voar aqui os meus papéis. Aí eu vou fazer umas anotações aqui, galera, para quem gosta de saber um pouco mais. Eu andei olhando e vi que a minha máquina, que é aquela Bantam, sabe, Bantam 250 serralheiro, ela não é muito indicada para fazer grandes trabalhos complexos. Por exemplo, quando eu for soldar uma tubulação, ela já não dá muito. Se eu for soldar um negócio em pé, na vertical, na parede lá também, já fica difícil. Por quê? Porque eu teria que usar o eletrodo E7018. E ela, eu já aumentei a amperagem dela e não consegui soldar direito com o E7018. Vou fazer mais testes. Segundo as fontes de conhecimento informam a gente que para trabalhar com E7018, você tem que ter ele dentro de uma estufa 24 horas, pelo menos um dia antes do serviço que você vai fazer, dentro de uma estufa, para ele ficar bem quentinho, tirar toda a porosidade, toda a umidade, toda a oxidação, e usar um material bem limpo, sem ferrugem, sem nada, um material limpo, lixado, esmerilhado. E ainda assim, às vezes ele pode não dar muito fácil de abrir o arco. Por quê? Porque a casca dele é mais dura, o revestimento dele é mais duro. Por isso que dá tão trabalho, não é igual o E6013 e o E6010. Aí eu olhei ali no segundo fabricante da Bantam, né? Da Bantam 250, que é essa máquina aqui. Tanto essa como aquela em pé de rodinha são a mesma, só muda. Aí eu tive olhando que os eletrodos, eles são muito diferenciados. Por exemplo, quando eu tentei soldar com E7018 na minha máquina aí, de transformador, não deu. Pode ser que seja por causa que ele não consiga soldar nela. Porque toda máquina, ela tem os tipos de eletrodo, né?
Por exemplo, a minha máquina, ó, ela solda aço doce com os eletrodos OK2265. E que eletrodo é esse? OK2265P? Eu fiz todas as traduções. É o E7010, E8010 e E6010. Isso para minha máquina. Essa daqui, a Bantam 250 transformadora. Quem tem inversora não precisa se preocupar com isso aqui, pois a inversora ela solda todos os tipos de eletrodos. Mas as transformadoras parece que elas não soldam. Então, o OK4332, eu não sei que eletrodo é esse, eu já busquei e não consegui identificação dele. Porque se eu chegar na loja e dizer, me deu o eletrodo OK2265P, o cara não sabe nem o que é. Então eu tenho que pedir pelo nome comercial, camuflado, que é E7010, E8010 ou E6010. Que no caso eles são os mesmos para esse aqui. Aí o OK4600, quase ninguém sabe qual é esse eletrodo. É o E6013, que todo mundo conhece. Na loja, né, a gente conhece ele por E6013. Já o nome dele, segundo a ESAB lá, na ESAB, né, é OK4600. O OK4602 é a mesma coisa. O OK4613 também. O OK6865 também. Todos esses estão na classificação de aço doce. Ó. Aí vamos para aços inoxidável da minha máquina Torra. Ela tem dizendo aqui, ó, quais os eletrodos que eu devo usar. Fora isso, eu não posso usar, por exemplo, aqui ela não tem o E7018. Eu já vi aqui, ó, na minha máquina que ela não tem, ó, o E7018. Ou seja, para mim soldar nela aqui, o E7018, eu posso até conseguir soldar, mas não vai ser o adequado, porque segundo o manual dela diz que eu não posso usar ele. E qual é então, se tu quiser soldar, é justamente isso que é o problema. Eu não quero me desfazer da minha máquina e comprar uma inversora, porque às vezes as inversoras não aguentam muito pancão, queima. E ao mesmo tempo, eu também queria poder soldar com E7018, só que a minha máquina não torre. Então o problema que eu tô querendo dizer é isso, galera. Eu fiz esse estudo aqui, mapa, busquei em fontes. E aí a minha máquina, os que ela solda são esses, no aço doce. Esses aqui, no aço inoxidável. O OK6130, 6130, que é o E308L17, que todo mundo conhece que esse aqui é o famoso eletrodo para aço inox. Aí ela tem variação para OK6150, OK6330, que é o E316L17, e OK6350, certo? Então, quando eu for soldar com a inversora, eu podia tacar qualquer eletrodo da linha aço inoxidável, mas quando for nessa máquina aqui e nas transformadoras, eu tenho que ter essa regra aqui, usar o que o manual manda. Então o manual está mandando eu usar esses aqui na linha de aço inoxidável. 6350, 6330, 6150 e 6130. Que o nome na nomenclatura dele no comercial é E308L17. No revestimento duro, que seria a classificação do E7018, você vê que tem o OK8460. Não tem o OK4802. E qual eletrodo é esse? O OK4802 é o E7018, mas a minha máquina não tem. E qual é o que ela tem mais próximo? É esse, o OK8460, que no caso ele seria o E6155R ou o DIN8555, certo? E nos ferros fundidos, a minha máquina solda com o OK9218, que eu não achei o nome comercial desse, e o OK9258. Então seria interessante se os vendedores nas lojas aí de ferramentaria, de loja de material, suprimentos para solda, eles também fizessem isso aqui, ó. Fizesse o manualzinho, a nomenclatura dos nomes dos eletrodos original dos fabricantes e com o nome comercial, para quando a gente chegar lá dizer, ei, me dá o OK8460, o cara ter e saber qual é. Lembrando que muitos desses eletrodos são antigos, porque justamente era na época que não tinha inversora. Então os caras usavam a máquina de transformadora para soldar todo tipo de material, até alumínio. Só que tinha um eletrodo específico. Então o que eu estou querendo dizer é isso, galera. Tem muita gente soldando aí com eletrodo de qualquer tipo, sem saber exatamente o que é. E isso é errado. Então vamos conhecer, vamos perder tempo. Dá trabalho isso aqui? Dá um nó na cabeça? Dá trabalho? É ruim de... mas depois você vai saber. Aí eu fiz uma pesquisa. Eu entrei no site. Aí eu fui e fiz uma pesquisa. Eu entrei no site da ESAB.
e fiz uma pesquisa. Aí saí olhando todos os eletrodos, né? Saí olhando todo tipo de eletrodo. Aí fui e pesquisei. Aí fiz essa outra lista, ó. Olha o tamanho dessa lista. Tudo aqui são eletrodos. Cada um especifica para cada tipo de coisa. Porém, tem uns que é a mesma coisa, né? Por exemplo, tem o E6013. É quase a mesma coisa do E6014. Muda poucas coisas. E também ninguém também vai fazer tudo ao pé da letra demais também, que senão ninguém trabalha. Porque primeiro não vai ter material que a gente quer tudo. Só tem os mais vendidos. Então, mas eu fiz mesmo assim. Eu fiz um estudo aqui agora e vou mostrar para vocês aí que quiserem, tiver com máquina transformadora, quiser saber qual os tipos de eletrodos que são soldados com máquina transformadora. Lembrando, isso aqui não é eu que estou dizendo, são os fabricantes que estão dizendo. Então, se está errado, eles que estão errando. Vocês estão sabotando. Então, que eles não sabotem, eles façam as coisas direito, que é para a gente poder fazer direito. Então, eu fiz todos os eletrodos CA ou AC, que é do inglês Alternate Current, e do português seria alternada corrente ou corrente alternada, CA. Então, esses eletrodos todos que estão aqui, que vocês estão vendo eu passando esse eletrodo em cima, são eletrodos que podem ser usados em máquina transformadora. Quem tem inversora, não precisa se preocupar, porque a inversora ela torra qualquer um. Porque sempre quando tem um corrente alternada, vai ter CC+, que é corrente contínua positiva, ou CC+- ou VDC, que seria corrente contínua, que no caso são as inversoras, porque elas são transistadas, são retificadas, né? E faz isso muito bem. Então, diz aí alguns, vou dizer, ó, em todos os eletrodos que eu posso soldar com a minha máquina, segundo o fabricante diz, a minha máquina pode soldar, que é essa dali, Bantam 250, tá aqui. Deixa eu botar a tela aqui assim direito. Pronto, Bantam 250 serralheiro, transformadora, não é inversora. Inversora é cara, é para rico, eu sou pobre. Já eu pego o celular aqui, pronto. Aí eu fui olhando cada tipo de eletrodo e fui olhando as classificações e vi que todos eles, esse aqui é, aí eu comecei pelo OK7303. Que eletrodo é esse? É o E7018W1, ó. Tem um A1+, tem o G, o R, tudo isso já muda. E vi que ele é possível soldar com corrente alternada. Então, você viu que o tradicional lá é E7018A1, não solda, eu olhei. Tem um E7018, que é o OK4802. Ó, aqui é o OK7303. OK7303. E7018W1. Já o que eu vi lá, era o que é o 7018 comum, que a negada estão vendendo aí, é o OK4802. Que é o E7018A1. Esse só solda com corrente contínua, que não é o nosso caso. Nós estamos buscando eletrodos que soldem com corrente alternada, que é máquinas transformadoras. Então, não tem um A1. Então, qual é o uso? O substituto, que justamente é esse, o E7018W1, que no caso é o OK7303. Só que não tem. Os caras só pegam aqueles outros lá, que dá em inversora. Então, eu vou dizer, todos os eletrodos, para não fazer confusão, botem a cabeça no lugar e prestem atenção. Vai agora. Todos os eletrodos que, segundo o fabricante, pode ser usado em corrente alternada, em máquinas de transformador. OK7303, E7018W1. OK7345, E8018G. OK7475, E9018D1. OK7560, E9018M. OK7577, E12018G. OK7815, E9018G. São eletrodos de aço de baixas ligas para máquinas transformadoras. Segunda classificação, aços de baixo e médio teor de carbono. Quais são os eletrodos de alto, médio, baixo, médio teor carbono que pode ser usado em máquina transformadora? Vamos lá. OK2250, o E6010, que todo mundo conhece. Não é novidade que ele dá para soldar com transformadora, né? Agora, qual é a novidade que ninguém sabe? É o E7018 que não dá, o A1, mas tem um substituto que dá. Então, OK2250, E6010, que é o celulósico, que a alta penetração e também é muito usado para soldar
na vertical e sobre cabeça. Chapa em cima da cabeça da gente. Porque ele tem mais penetração e ele respinga menos, escorre menos a escória, a poça. OK3880 é o E7024. É um eletrodo que também é muito utilizado só na posição plana e canto, vertical de canto. E ele é bom porque ele enche muito, preenche muito. Assim, até decorado isso aqui. OK4600 é o E6013, que é o comusão que todo mundo sabe que solda em transformador, em inversor, em todo tipo de máquina. OK4804 é o E7018. Segundo lá no fabricante também, diz que ele solda máquina transformadora. Agora tem que saber se esse aqui é o A1, é o W1, o R, o S, que tem variação. OK4811 é 7018-1, ó. OK48011, ó, mudou aqui, ó. Só para vocês verem a variação que muda. É coisa pouca, mas já interfere na hora de soldar. Porque o OK4804 é o E7018 comusão que nós usamos. Mas tem, ó, o OK4811 e o E, que é o E7018-1H4R. Então já serve, pode servir para transformadora. Ou então para outro tipo de material que é mais resistente a calor, a frio. Isso é que você tem que saber. Não adianta você sair pegando eletrodo na tora, só o que os vendedores querem vender, e entregar uma solda pá. Então cobre dos vendedores. Ó, eu quero possibilidades, eu quero variação de eletrodos, para mim comprar um eletrodo certo para cada tipo de serviço que eu vou fazer. Porque senão eu vou ficar sofrendo, suando, vai ficar um serviço de má qualidade. Aí tem o OK serralheiro, que é da ESAB também e é muito usado para... Agora vamos para os eletrodos de baixo hidrogênio. Baixo hidrogênio. Em primeiro lugar, o OK4811, que é o E7018-1H4R, mesmo lá, ó. Só que aqui também ele entra nessa mesma classificação de baixo hidrogênio. OK2101. Esse aqui é um eletrodo que pouca gente conhece, ó. Tem muita gente fazendo o serviço dele, mas pouca gente conhece. Mas agora, graças a mim, vão conhecer. E depois vão dizer que eu não sei nada, não ensino nada, vão dizer que aprenderam só. E que é mentira, é eu que estou dizendo. OK2101 é um eletrodo muito bom, forte. Você sempre vai ter que ter na sua oficina. E ele é usado para fazer corte. É um cut master. Serve para fazer goivagens de chapas grossas, finas e de todos os tipos de liga. Às vezes você quer abrir um furo na peça ou quer cortar uma peça. Não use qualquer eletrodo não. Use esse aqui, o OK2101, que é o próprio. O revestimento dele talvez tenha muito tipo de material que faz com que derreta o metal igual manteiga. Então ele é usado para corte, goivagem, certo? OK2101. Qual é a nomenclatura dele comercial? Não sei. Já procurei, depois eu vou procurar mais aprofundadamente para ver se eu descubro. Porque vai que a gente chega lá, ele me dá um eletrodo OK2101, aí o cara não sabe. E ele tem a obrigação de saber, o vendedor, qual é. Né? Ele quer saber só pelo nome comercial. Não, mas tem que saber pelo nome também. E lembrando que esse OK2101 é a classificação dele na ESAB. Vamos ver se outros fabricantes, como a Denver, a Brasil, Eldes, faz também. Se fizer, talvez ele já bote também outro nome aqui. Aí a gente tem que descobrir, tem que estar se adaptando, descobrindo, usando a cabeça para poder desenrolar o negócio. Aí o OK5500, que é o E7018-1 ou E7018G substituto. Também ele é de baixo hidrogênio. Aí vamos agora para os eletrodos de baixo hidrogênio e baixa liga. Lembrando que todos esses aqui servem para máquina transformadora. Pois quando eu olhei na descrição lá, tinha CA, corrente alternada, e CC, C+. Ou seja, ele usava corrente alternada e também usava corrente contínua no positivo ou no menos, que é para inversora. Qual é a diferença para máquina transformadora? Que ela é CA ou AC, que é corrente alternada, alternate current ou corrente alternada. E inversora, que essas modernas, levezinha, transistada, com inversor, com retificador, é as famosas inversoras. Como é a sigla dela? CC. Aí é CC+, ou CC-, que é corrente contínua, ou VDC também, que é a mesma classe. Aí vem aqui, esses aqui que nós estamos falando todinho, é só para máquina transformadora, corrente alternada, CA, ou AC. Baixo hidrogênio, baixa liga. Aí vem uma classificação que tem Atom, ARC e E8018, que é o E8018C3.
Muito indicado para soldolação de todos os tipos de chapas, chapas grandes, chapa plana, construção naval, tubos Piper Welds e tubos Piper Steel, ou seja, tubos metálicos, tubulações, canos. Aí quase todos aqui são todos são os mesmos, só muda pouca coisa. O Atom Arc é 8018B6, aqui é o E8018 só, aqui já é E8018B6 ou é 8018B6H4R, já tem algumas coisas a mais que esse outro não tem, e assim por diante, todos esses, certo? Aí o último é o OK74.75, que é o E7018A1H4R. Ó, vocês já viram quantos tipos de 7018 tem aqui, ó? Tem o OK7303 E7018WU. Aí tem o OK4804, que é o comunzão que nós usamos, o E7018 normal, sem nada aqui. E tem o OK4811, que é o E7018-1H4R, que é o mesmo desse. Então, beleza. Agora vem a parte de aços inoxidável, que é OK6130, ó, que é o famoso E308L, para aço inoxidável. Aqueles aços lá que é cromadinho, bolintim, que usa em corrimão, em escada, que passar a escova ele fica igual cromadinho polido. Por exemplo, é esse aço inoxidável. Os mais comuns para máquina transformadora: OK6130E308L17, OK6134E347-17, OK6330E316L17. Qual a diferença? A diferença é que, por exemplo, aqui ele adiciona material de aço inox do tipo 17. Esse outro adiciona material de aço inox do tipo 16. Esse adiciona material aço inox do tipo 26. E é usado para aços inoxidáveis com baixa resistência de ferro, baixo ferrite e alto cromo. Aí E90 OK6750, E220917, adiciona material 17 e assim por diante. Então esses são as classificações de aço inoxidável para máquina transformadora. Só que tem que ver na prática, porque às vezes a máquina pode não derreter todos aqui, mas segundo o fabricante lá, diz que é para ela derreter, porque estes são da categoria AC, corrente alternada ou alternate current, certo? ACCA, não vamos esquecer, sempre lembrando aí. E os últimos que são as classificação de revestimento duro, que é a classificação básico de eletrodos. É como se fosse eletrodos do tipo básico, que tem mais rigidez, tem mais dureza, durabilidade, tem mais preenchimento, tem acrescento na liga de pó de ferro, que é as classificações mais usadas, como o E7018 também. Então, revestimento duro, quais os tipos de eletrodos que a máquina transformadora AC da Isab aqui torra, segundo o fabricante? OK8325, que é o DIN8555E11500. Aí tem o OK8328, DIN8555E11350R, e assim sucessivamente. Vai diferenciando aqui só o final. Aí tem o OK8417, EN14700 EZFE14. Você vê que é outro tipo de nomenclatura, né? Ó. Então muda de acordo com o fabricante, certo? Aí aqui eu fiz um dos que a gente mais usa, que é o E6010. Ó, para você ver, aqui tem o E6010 e o E6011. Só que aqui ela disse que o E6010 pode ser usado em máquina transformadora. Vamos depois pegar um E6010 e ver se é. Só que eu já vi também em outro manual, outra instrução, que caso você queira soldar o E6010, que é o celulósico de alta penetração e que solda muito bem fora das posições plana, né? Que soldar plano, todos eles soldam. O ruim é soldar uma peça já na parede, na horizontal ou na vertical, ascendente ou descendente. Então, para isso, é muito utilizado o 7018 ou o 6010. Então, segundo o fabricante disse, que se tiver dificuldade em soldar com a máquina transformadora o E6010, você opte pelo E6011, que ele justamente foi feito para corrigir esse defeito da transformadora que não queima direito esse. Então, peço o E6011, que é a mesma coisa,
Porém, ele é feito propriamente para máquina transformadora, corrente alternada, AC, Alternate Current, certo? E para quem tem inversora, repito, não precisa anotar isso nada, é só estudar na tora que a maioria dão na inversora. Inversora dá tudo, é CC+, CC corrente contínua. Todos eles aqui, mas esses aí que tu mostrou é só para corrente alternada? Não, galera. Eles são para corrente alternada e contínua, mas só que o que me interessa aqui, que a minha máquina é transformadora, só corrente alternada. Então eu só botei alternada aqui para não confundir. Mas tem muitos deles aqui que não existe eletrodo que é só corrente alternada não. Quer dizer que tem eletrodo ali que ele só é para tua máquina transformadora, não dá para inversora? Não. Todos que dão na transformadora, dá na inversora. Agora, nem todos que dão na inversora, dá na transformadora. Porque tem muitos que já foram inventados depois da transformadora. Então a transformadora não tem a quantidade de força, amperagem e voltagem para derreter certos tais tipos de eletrodos que foram feitos muito tempos, anos depois, certo? Então, vocês conseguiram entender. Aí tem o E6013, que se você não estiver soldando muito bem, pode optar por E6014, que é quase a mesma coisa, mas muda poucas coisas. E o E7018, que é o básico. Então vem celulósico, rutílico, né? Que é para aço doce, de baixas ligas, baixo hidrogênio, baixo médio teor. Aí vem o E7018, que é baixa liga e baixo teor de hidrogênio, né? E serve para revestimento duro. Aí vem o E7024 e E7028, que é uma novidade que pouca gente conhece, mas eu vou mostrar para vocês esses dois eletrodos. Prestem atenção que eles são muito legais também. E para que eles servem, Manuel? Esses eletrodos aqui, eles são muito bons para você soldar na posição plana, né? Que é assim, deitado assim, 1G. E para fazer posição horizontal assim, né? Horizontal, com duas chapas de canto a canto. Que nem um canto desse, assim. Aqui é o canto aqui. Eles são muito bons para fazer essas soldas de canto. Qual a diferença? É que eles têm adicionamento de pó de ferro, tem a casca um pouco mais dura e tem um arco suave, certo? E eles têm ótimo cordão de acabamento e também tem uma grande coisa boa que é a durabilidade, a dureza, e eles também são ótimos porque ele preenche. Por exemplo, se tiver um buracão muito grande para você soldar, eles preenchem muito bem. Principalmente quando você vai aumentando a bitola de 3,25, 4, 5 milímetros. Aí é que ele vai ter mais preenchimento mesmo para encher, o famoso cheia, para dar uma famosa cheia. E7024 e E7028. E segundo o fabricante, também pode ser usado nas transformadoras. Mas eu creio que estes aqui, elas sejam usadas nas transformadoras, mas aquelas de 450 amperes. A minha só é 250 amperes o máximo. Então tem que olhar também isso, pessoal, que eu esqueci de dizer. Todos estes soldam em máquina transformadora, solda, só que alguns tem que ter, a máquina tem que ter mais amperagem, por exemplo, até 450 amperes, e talvez precise ser retificada. Já uns não precisa, na transformadora normal solda. Seria bom se todos fossem igual ao 6013. O que é o E6013? É o eletrodo mais top que tem, porque você solda em qualquer maquininha retransformadora de boa. Então é isso. Alguns aqui é para máquina 250 amperes, os outros só vai dar talvez com 350, 450 amperes, como a Origon, né? Como a ESAB Origon 450, né? Que tem nela mesmo, ela solda TIG e também ela vem retificadora, né? Tem retificador. Então é isso. Então, você quiser soldar com os eletrodos bons, opte aí por E6010, E6011, E6013, E6014, E7018, todas as classes lá que eu falei, que tem o E7018 W1, o E7018 1H4R e o E7018 A1, certo? E se você for usar no E7024, busque pelo nome comercial dele, eu não sei, eu só sei esse nome aqui dele mesmo, que é E7024 e E7028. E qual é o outro? Que todo mundo já esqueceu, vou mostrar que você também deve ter, para adicionar junto a esses, o OK2101, que é o famoso eletrodo Cultmaster, para fazer cortes e goivagens do aço, cortar chapas. Não precisa nem de ar comprimido nem compressor, o bicho parece um maçarico, tão forte.
Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tem muita coisa a mais depois sobre isso. Eu vou postar depois pra galera ter uma noção aí. E tamo junto. Valeu, galera.